É realmente um grande prazer estar aqui, não é? Comemorando os 20 anos do MARI, não é? E pensando nos 20 anos para frente. Não é? E eu me sinto aqui numa festa em família, não é? Porque estão aqui todos os amigos, todos os participantes dessa grande aventura que foi a reforma gerencial, ou que está sendo a reforma gerencial do Estado de 1995. É assim que eu a chamo. Para mim, pessoalmente, aquela foi a experiência pública mais gratificante. A gente está sempre pensando na ideia do republicanismo, na ideia de que nós, cidadãos, temos deveres para com a nossa nação, então devemos saber não só, contribuir para isso, fazer com que os nossos deveres se expressem em ações concretas. Eu tive outros cargos públicos, mas o cargo público que eu senti que eu estava podendo usar os meus talentos, né? Porque a gente recebe talentos, é do recebimento de talentos que derivam as obrigações. Então, foi no MARI, nessa reforma, que eu senti melhor aproveitamento dos meus talentos. Então, vocês ouviram agora o ministro Mangabeira. Não sei se repararam, mas é muito parecido. Mas a impressão que nós tínhamos que a coisa era completamente nova, mas eu não tenho certeza que seja tão nova assim. A nossa reforma, realmente foi uma novidade, mas mesmo a nossa reforma não foi uma total novidade, porque tinha o Decreto-Lei 200 antes. E eu sempre fiz questão de me referir ao Decreto-Lei 200, porque o que me inspirou a reforma foi, de um lado, a experiência inglesa, um pouco americana também, mas muito mais a inglesa, e, de outro lado, foi o Decreto-Lei 200, que eu tinha na minha cabeça muito bem, especialmente as fundações públicas, que depois foram desvirtuadas no processo legal e constitucional. Então, é importante na vida pública que a gente dê continuidade às coisas. Quer dizer, o processo de construção do Estado é um processo permanente, em que você vai pondo os tijolos. Depois, só que não é bem como uma casa de tijolos, porque ela desmancha. A casa não desmancha, enquanto que acho que as cozinheiras têm coisas melhores para isso, metáforas melhores para isso, para mostrar como é que é o processo de administrar ou de gerir. É um processo em que você vai consertando, organizando, definindo estratégias, isso, aquilo, construindo toda uma cultura, montando toda uma série de instituições, e aí você vai ter uma permanente relação entre as culturas entre a cultura e as instituições, que vão realizando a vontade daquela cultura. Quer dizer, e esse processo, então, é um processo permanente, é um processo que... Agora, dentro desse processo permanente, a gente precisa ter algumas... quer dizer, há alguns momentos muito importantes. Quer dizer, o que nós fazemos é administrar o Estado moderno. Ou o que nós fazemos é construir e administrar o Estado moderno. É isso que os oficiais públicos, ou seja, os servidores públicos e os políticos fazem, sob as vistas e o controle dos cidadãos, eu espero. Então, nós estamos nessa atividade. E essa atividade de construção do Estado moderno, ela teve, isso está lá no plano diretor, está no meu primeiro artigo sobre a reforma gerencial. Quer dizer, você passa do Estado patrimonialista para o Estado burocrático. Essa é a primeira reforma. É a reforma burocrática, a Civil Service Reform,
a reforma da administração pública, se quiser, no sentido, mas Civil Service Reform, ou burocrática. Quer dizer, e depois, né, nós temos a reforma gerencial. Quer dizer, vejam que são instituições, né? Nós tínhamos as instituições patrimonialistas, nós passamos a ter as instituições, aí o mundo muda. As instituições patrimonialistas foram feitas para as monarquias absolutas dentro do mercantilismo. A estrutura era mercantilista, né? Havia politicamente as monarquias absolutas e havia, então, como forma de organizar o Estado, era a primeira forma, aliás, de organizar o Estado moderno, era o patrimonialismo. Aí vem a Revolução Industrial, né? O capitalismo se torna liberal e não mais mercantilista, quer dizer, e aí, então, né, no século XIX, vem a reforma burocrática. Depois, no século XX, acontece uma transformação estrutural fundamental no Estado, né? Que foi o quê? Que foi a transformação do Estado em um Estado do bem-estar social. Quando isso acontece, não é, aí o tamanho do Estado aumenta de forma brutal. Quer dizer, o Estado que era 6%, 7% do PIB, passa a ser 40%, 50% do PIB. Né? Quer dizer, e aí, então, você precisa, não é, de uma nova... que as instituições mudem. E aí, então, que surge a reforma gerencial na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, né, e depois no Brasil. Né? Que fomos os primeiros a começar. Né? Realmente, entre os países em desenvolvimento, certamente. Quer dizer, mas começamos essa reforma antes da Alemanha, da França, do Japão, né? O que é interessante. Talvez porque esses países tivessem sistemas burocráticos muito fortes, muito rígidos e competentes do seu jeito, né? Então, para mudá-lo, também há uma resistência maior. Quer dizer, já os ingleses tinham um civil service mais flexível, então foi mais fácil, talvez, para eles fazer a mudança. Quer dizer, mas veja também, essa mudança é muito relativa, não é? Porque bom, o Mangabeira disse que a reforma burocrática não foi completada. Ele tem razão, não é? Mas não é? O grande perigo, que ele não incorreu, mas o grande perigo é fazer o que fez o Banco Mundial. Não é? Qual foi a tese do Banco Mundial sobre a reforma gerencial? Foi contra. Não é? Quer dizer, aliás, é interessante porque o Banco Mundial era o órgão do sistema internacional, era o órgão do Ocidente ou dos Estados Unidos para fazer as reformas neoliberais em todo o mundo. Né? O FMI fazia o ajustamento fiscal, né, e monetário, e o Banco Mundial promovia as reformas. E me dizem que a nossa reforma era neoliberal, né? Só que o Banco Mundial era contra ela. E por quê? Né? Porque eles queriam que primeiro o Brasil completasse, o Brasil e outros países completassem a reforma burocrática. Era um problema, como eles diziam, de sequenciamento. Né? Primeiro uma coisa, depois outra. Eu me lembro de ter participado, já no final, em 98, eles me convidaram para um grande seminário interno que eles têm, que dura 2 dias, numa universidade perto de Washington, em Maryland, e para discutir exatamente a reforma gerencial. E aí eles me disseram, assim, muito dramaticamente, que eles eram contra. Né? E eu disse para eles, então, que eu também estava disposto a ficar contra. Né? Íamos todos nos unirmos no contra, mas com uma condição apenas, que o Banco Mundial também passasse imediatamente a suspender qualquer apoio à digitalização, à internet, essas coisas, porque nós primeiro precisávamos acabar a mecanização do Brasil. É uma brincadeira, mas para mostrar o ridículo da coisa. Então, agora, essa reforma, não é? Para que serve essa reforma? Essa forma serve para construir o Estado, mas construir o Estado para quê? Quer dizer, o objetivo é tornar esse Estado, quer dizer, a reforma burocrática visava tornar o Estado mais efetivo. Ou seja, naquele Estado de 6% a 7% do PIB, quer dizer, a ideia da eficiência estava afastada.
Essa história de que o Weber estava preocupado com a eficiência é secundário. Ele estava preocupado na racionalidade de você usar os meios adequados para atingir o fim visado. Isso é verdade. Mas, para isso, o que era fundamental eram aqueles administradores públicos profissionais, né, que executavam a lei. Políticas públicas? Não tinha política pública. Que política pública? Esse Estado era um Estado de 4 ministérios. Né? O Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior, ou da Justiça, ou da Polícia. Né? Então, esses eram os 4 ministérios. Quer dizer, a eficiência era definitivamente secundária. Agora, mas, de qualquer forma, né, mesmo naquela época, o Estado era uma coisa muito importante. Né? Na verdade, é a instituição mais importante que existe em qualquer sociedade, de longe. Né? Quer dizer, e no mundo moderno, quer dizer, o Estado aparece nos impérios da antiguidade, né? O Estado antigo. Você tinha a religião, né? As duas formas fundamentais de coordenação social eram a religião e o Estado antigo. Aí vem a Revolução Capitalista, né? E aí surge o Estado moderno e o mercado. Esses agora são os dois. Agora, entre essas duas formas de coordenação econômica, ou de grandes instituições, Estado e mercado, é evidente que o Estado é o mais importante. É o Estado que regula, inclusive, o mercado. Né? O Estado, na verdade, regula toda a nossa vida. Né? O Estado, o que é? O Estado, olha, não é o aparelho do Estado. O Estado é a lei, é o sistema constitucional legal, né? É todo o sistema legal brasileiro e a organização que o garante, e o aparelho que o garante. Aí sim. Né? Ora, então nós precisamos, quer dizer, isso é o Estado. Quer dizer, e nós precisamos estar permanentemente construindo o Estado. Né? O Mangabeira também usou essa expressão. Eu tenho aquele livro, Construindo o Estado Republicano, exatamente a ideia da construção. Né? Porque esse Estado, toda a ideia é que esse Estado se transforme no grande instrumento de ação coletiva nosso, ou o grande instrumento de ação coletiva da nação, que somos nós. Quer dizer, veja, mas para quê? Porque nós brasileiros, ou mais amplamente, nós, cidadãos das sociedades capitalistas modernas, definimos historicamente para nós o que eu acho que 5 objetivos. Objetivos políticos. O primeiro objetivo, que já vinha do Estado antigo, era a segurança. O segundo objetivo, que já vem no Estado moderno, é a liberdade individual. O terceiro é o bem-estar econômico. O quarto é a justiça social e o quinto é a proteção do ambiente. E há respectivas ideologias, o liberalismo, o desenvolvimentismo ou nacionalismo, o socialismo e o ambientalismo. Quer dizer, e como é que a gente vai atingir esses objetivos? A gente vai ter uma ideologia para isso, vai ter toda uma discussão cultural sobre esse assunto, mas e quem é que vai fazer? Não, é a própria sociedade. Não, é a sociedade, é o Estado que vai ser o nosso instrumento fundamental. Não é o único, de jeito nenhum, mas o instrumento fundamental, básico, para a gente atingir esses 5 objetivos, né, é o Estado. Né? Então, o Estado é dramaticamente importante. A gente vê isso também de outro jeito. Né? Vejam o que está acontecendo hoje com os curdos. Né? Os curdos são a nação, ou quase nação, mais importante no mundo que não tem um Estado. Eles lutam desesperadamente para ter um Estado. Né? Porque eles sabem... Né? Nós aqui no Brasil, às vezes, esquecemos disso. Nós temos um Estado há tanto tempo, desde 1822, nós temos o nosso Estado, né? Que parece que a gente, às vezes, perde a importância, perde o sentido da importância desse Estado. Quer dizer, e o que nós queremos desse Estado? Então, nós queremos que esse Estado seja assim. E esse Estado, então, para que ele possa atingir os grandes objetivos das sociedades modernas, que eu acabei de citar, esse Estado precisa ser um Estado forte ou capaz. O que é um Estado capaz? Um Estado capaz é um Estado, primeiro, que tem legitimidade.
ou seja, o Estado e sua lei, o Estado e, portanto, sua lei, tem legitimidade. Quer dizer, é o oposto daquela frase que o Getúlio falou, algo, claro, criticamente, a lei, ora a lei. Não, a lei, quer dizer, é a ideia de que não existe essa ideia de essa lei pegou, essa lei não pegou. Né? A lei é para ser cumprida e é cumprida. Você pode querer mudá-la, etc., mas enquanto você não muda, você cumpre a lei. Né? Isso significa que o Estado tem legitimidade. A meu ver, o Estado talvez mais poderoso, mais capaz do mundo, eu não sei se é a Suíça ou se é a Dinamarca. Ou o Japão também podia ser o japonês. Mas são estados em que ninguém tem nenhuma dúvida. São sociedades, são nações em que ninguém tem nenhuma dúvida, não é, que a lei vale. Não é, e que os cidadãos estão lá, inclusive, cobrando para que ela valha. Quer dizer, então nós precisamos de um Estado desse jeito. Não é fácil, isso é um processo longo, demorado, etc., mas essa é a primeira, quer dizer, a primeira qualidade de um Estado capaz é a sua legitimidade política. Ora, esse Estado precisa ter servidores ou oficiais de alta qualidade, né? Servidores públicos e políticos. Mas político é uma porcaria, loucura. Política é uma coisa muito séria, né? Recentemente eu descobri, alguns alunos veio descobrindo que querem ser políticos na vida. Já é uma maravilha, né? Quer dizer, porque, apesar da desmoralização que às vezes os políticos se metem, né? Porque é fundamental, quer dizer, e aí vem então toda a história do profissionalismo, quer dizer, toda a história da reforma burocrática nesse sentido. É de você ter, não é, um quadro de servidores competentes. E não é, foi o que nós fizemos no MARE. Não é? O que nós fizemos no MARE? Nós passamos a realizar concursos públicos anuais para todas as carreiras de Estado. Todas. Tinha uma portaria feita a cada ano. Eu estou informado que, mais recentemente, a coisa começou a afrouxar outra vez. Tudo afrouxa. Né? A administração pública, ou administração de empresas, não tanto uma com a outra, você faz um esquema, você põe em andar, mas não acredite que isso vai ser voo cruzeiro, porque não vai. Depois de algum tempo, a coisa afrouxa. Isso tem que outra vez retomar. Né? Então, mas o fato concreto é que, com essa política de concursos públicos anuais seletivos, ao invés de aprovativos, né, para todas as carreiras de Estado, hoje Brasília tem um grupo de jovens e semi-jovens, já não são tão jovens, jovens senhores e senhoras, né, Ângela? Quer dizer, competentes, capazes, muito grande. Né? Existe um esporte nacional, né, que é o esporte nacional de falar mal do Estado, né? Que é o esporte preferido dos liberais. Né? Então, eles falam horrores do nosso Estado. Né? Mas, né, o motivo fundamental por que eles fazem isto é porque eles não querem ter um Estado forte, um Estado capaz, um Estado que os regule. Né? Isso é muito importante também, quer dizer, a burguesia, quer dizer, o Estado democrático só aconteceu no mundo na virada do século XIX para o XX. Quer dizer, a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, a Revolução Constitucionalista Inglesa, a Revolução Gloriosa em 1689, né? A Revolução Francesa em 1789, quer dizer, mas só um século depois da Revolução Francesa, ou do fim da Revolução Industrial Inglesa, é que você vai ter a democracia. Por quê? Porque a burguesia liberal tinha medo da democracia. E, portanto, tinha medo do Estado. Né? Quer dizer, continua com medo. Né? E como tem medo, então, uma estratégia fundamental é desmoralizar, né, os servidores públicos e os políticos. Isso é feito sistematicamente. A outra estratégia fundamental é comprá-los. Né?
Quer dizer, com emendas, isso, aquilo, né? Várias maneiras que você faz isso. Bom, então, esse é um obstáculo que nós temos entre muitos. Esse é um obstáculo. Quer dizer, mas a gente não deve ficar impressionado. O fato concreto é que nós estamos construindo um Estado, esse Estado está se desenvolvendo, né? Está melhorando, né? Seja na qualidade dos seus servidores, seja na qualidade das suas instituições, seja nas estratégias que são adotadas. É preciso entender essa... Agora, a reforma burocrática, tem aquela discussão se ela foi ou não bem-sucedida. Eu acho que ela foi muito bem-sucedida. Por que eu acho que ela foi muito bem-sucedida? Não é? Um pouco porque as pessoas ficaram encantadas com ela, mas isso é secundário. Um pouco porque todo mundo discute a reforma, isso, aquilo. Mas, na verdade, a reforma gerencial, estou falando. Mas, na verdade, o que aconteceu, a coisa mais importante, é a seguinte, é que a reforma gerencial veio quando aconteceu a segunda transição, quando o capitalismo deixou de ser liberal para ser um capitalismo social, o Estado deixou de ser um Estado liberal para ser um Estado social, ou um Estado do bem-estar social, quando passou a ter 40, 50% do PIB e centenas e milhares de pessoas trabalhando para ele, nesse momento a reforma gerencial tornou-se necessária, inevitável. Quer dizer, passou a ser uma demanda intrínseca do sistema econômico. É fácil entender isso pensando o seguinte, vamos que o Brasil queira crescer 4% ao ano. Esse é um objetivo que está sendo... PIB 4%, então seria 3% per capita. Nós estamos crescendo 1%. Né? Mas eu quero crescer 4%. E vamos supor que o Estado representasse 50% do PIB brasileiro, em vez de 40%, como representa hoje, em termos de despesa. Então, se o setor público não precisasse aumentar a sua eficiência, o setor privado teria que aumentar 8%. Não faz sentido. Não é uma coisa é uma coisa absurda. Essa reforma, então, era uma reforma necessária. Eu diria mais outra, é uma reforma inevitável. A questão que se coloca é quando é que ela começa e se ela é bem feita. Mas é uma coisa interessante, a França, por exemplo, a Alemanha também começaram a fazê-la, porque viram que não tinha outro jeito. Né? E que, quer dizer, para você continuar levando adiante serviços públicos enormes, com servidores concursados, altamente amarrados num sistema de emprego muito rígido, isso era inevitável, inviável. Então, a reforma realmente está aí porque não é, o Brasil foi provavelmente o primeiro país em desenvolvimento que criou um Estado do bem-estar social. Porque eu entendo que o Brasil tem um Estado do bem-estar social. Não é uma maravilha, nem podia ser, né, dada a renda per capita, mas o SUS que nós temos, por exemplo, é uma coisa extraordinária. Né, e a reforma gerencial ajudou muito o SUS. Né. Já na educação, nas universidades, não conseguimos. A Ângela não conseguiu. Né? Mas não conseguimos, né, grande avanço lá. Né? Mas é claro que todas as atividades precisam ser realizadas com mais eficiência, e isso é perfeitamente possível. Isso é função do Estado para que... Né, agora, porque o Estado, de um lado, ele contribui para o desenvolvimento econômico, tomando boas decisões e fazendo boas instituições, mas, de outro, ele contribui para o desenvolvimento econômico sendo ele próprio eficiente. Né? São as duas formas. Quer dizer, os obstáculos para essa atividade... Eu acho que são 3. O Mangabeira gosta de 3, tudo é 3 para ele. Eu vou falar, pelo menos aqui eu vou falar. Eu vou falar também. O Abrúcio gosta de 5? Mas, então, quais são os obstáculos? Quais são os 3 males ou os 3 obstáculos que uma reforma gerencial tem? Né? A primeira, que vocês conhecem bem, nós discutimos sempre, é o burocratismo. Não vou repetir, não vou insistir. A segunda, né,
é o esquerdismo burocrático. O que é o esquerdismo burocrático? O esquerdismo burocrático é você, servidor público, ou você, político, né, de esquerda, julgar que que a esquerda é formada fundamentalmente, né, por eles próprios, né, e não por trabalhadores e os pobres. Isso é uma coisa muito séria. Né? A esquerda pode ter apoio, né? É fundamental uma esquerda que defenda os interesses dos pobres, mas os interesses dos burocratas não são os mesmos que os interesses dos pobres, definitivamente. Né? Se você pegar os 5% mais ricos da população, né, todas as carreiras de Estado estão tranquilamente nesse setor, se não em número menor. Né? Então, é preciso, né, não confundir os privilégios da burocracia com a esquerda. Né? Eles confundem com frequência. E o outro obstáculo é o neoliberalismo, que eu acabei de falar de outro jeito. Né? Os neoliberais são adversários ferozes que nós temos. Eu disse a vocês que eu entendo que essa reforma foi bem sucedida, que ela continua, né? Dei as razões. Né? Agora... então, eu podia dizer, bom, fomos vitoriosos, mas é claro que uma vitória relativa. Aqui no Brasil, o que aconteceu, para começar, foi que, desde que o MARI foi extinto, por um erro da minha parte, eu propus ao governo federal, acho que eles gostaram, né, que distinguiu o MARI, por quê? Porque eu queria que o Ministério do Planejamento fosse, que tenha muito mais poder, fosse capaz de executar a reforma. Só que os ministros do Planejamento, sem exceção, ignoram a reforma, deixam isso por conta de um secretário, e aí, então, a coisa passou a andar muito devagar desde então. Desde ainda a Evelyn, que eu estou vendo aqui, no segundo parte do governo, fez uma força danada, mas não era muito fácil ir para frente com a reforma. Agora, essa reforma continuou muito forte nos estados e nos grandes municípios. Né? E foi muito interessante. Um dia desses, eu participei de uma banca de doutorado no Rio Grande do Sul, em que o autor, o doutorando, ele pegou 4 ou 5 grandes municípios governados pelo PT. 2 em São Paulo, acho que era Santo André e Ribeirão Preto, um no Rio Grande do Sul e um em Minas Gerais. Né? E a pergunta da tese era o seguinte: até que ponto esses governos adotaram os princípios e as ideias da reforma gerencial? E chegaram à conclusão que sim, tranquilamente, sem nenhuma hesitação. Né? Então, mas isso aconteceu a nível de município, a nível do governo federal não aconteceu. Né? O PT, nesses 12 anos, foi contra. Né? Chegou até a fazer fazer até ADIM contra a reforma. Né? Isso atrapalha. Né? Isso está associado com esse esquerdismo burocrático que não me agrada nem um pouco. Né? Agora, mas e hoje? Como é que está a coisa? Né? Nós podemos... quais são as perspectivas de nós continuarmos para frente com isto? Uma coisa que eu acho muito curioso em relação a isso é o seguinte, é que, de repente, desde 2013, desde especialmente daquelas grandes manifestações de 2013, de repente, a demanda por reforma tornou-se muito forte. Porque descobriu-se que os serviços públicos são fundamentais e que a qualidade não é tão boa, porque a extensão não é tão boa, e nós queremos. Eu costumo dizer que a primeira vez no Brasil em que a administração pública e a reforma gerencial se tornou um fato político, quer dizer, em que o governador, o secretário, quer dizer, fizeram a reforma e, com isso, conseguiram mais apoio político, foi a reforma da Renata, lá em Minas Gerais. Né?
Houve outras em outros lugares, mas eu não tenho ideia que ela tenha se transformado, que em outros lugares tenha se transformado num argumento político. Né? Agora, é fundamental que haja esse argumento político. Né? Porque a reforma só avança se a sociedade cobra. Né? Quer dizer, nos sistemas, vocês estão lembrados que nos 3 sistemas fundamentais de controle da reforma gerencial, o contrato de gestão e a administração por resultados, a administração, a competição por excelência na administração pública, e terceiro, o controle social. Então, o controle social é fundamental em todos os níveis, né? Está lá no nosso projeto sempre, né? É a sociedade que está me demandando. Então, nós vemos agora isso acontecer hoje. A sociedade está demandando. Eu, logo que saí do governo, em 99, eu fui o Sherpa do Fernando Henrique para assuntos de terceira via. E foi muito interessante o seguinte, então eu participava das reuniões preparatórias, foram 3, e depois da própria reunião, junto com o presidente. E eram todos, então, governos social-democratas, né? E nas reuniões preparatórias, os Sherpas, né, listavam quais eram as questões fundamentais que deveriam ser discutidas na reunião e que fossem questões que ajudassem a eles serem reeleitos. Porque o político quer ser reeleito e isso é legítimo. O político que não quer ser reeleito não é político. Ora, sempre havia umas 5 questões, 6 no máximo, e entre as 5 ou 6, a reforma gerencial, ou a melhor qualidade da administração pública, estava lá sempre. Quer dizer, isso está começando a acontecer no Brasil hoje. Isso é muito bom. Isso abre todo um espaço para que a gente possa trabalhar. Muito obrigado.